Gabaritando o FCC. É ato de improbidade administrativa conduta dolosa ou culposa? Vem saber mais comigo. Olá, alunos! Professora Elisa Faria. A gente conversa hoje sobre uma questão FCC 2019 que caiu no concurso de Prefeitura de Recife para o cargo de analista de planejamento, orçamento e gestão. Vamos ver? O enunciado é pequenininho, ele fala só o seguinte: quando um agente público comete ato de improbidade, sabe-se que. Então vamos ver assertivas, verdadeiras ou falsas quanto a esse enunciado do agente público. Bom, primeiro diz assim: se tratar de servidor público estatutário ou seletista, admitido mediante concurso público, não sendo indispensável a comprovação de conduta dolosa para aquela configuração. Então, primeira parte até onde fala concurso público. É necessário que o agente público seja concursado para que se configure a tipologia dos atos de improbidade administrativa? Não. A gente pode ter qualquer agente público em sentido amplo, até quem esteja exercendo apenas de forma transitória e sem remuneração a atividade na administração pública. Então pode ser o servidor comissionado, o contratado temporário, o servidor efetivo, o empregado público, um mero exercente de função, tá bom? Então a primeira frase, a primeira parte da letra A está falsa. Depois vem assim: não sendo indispensável a comprovação de conduta dolosa. Vamos trocar a frase só para ficar mais fácil de entender. Se estiver dizendo assim, sendo indispensável a comprovação de conduta dolosa, esse trecho estaria falso, porque a conduta pode ser dolosa ou culposa, correto? Mas como aqui disse o contrário, não sendo indispensável a comprovação de conduta dolosa, a segunda parte ficou verdadeira, tá? Então você tem que ela é falsa porque ela dá a entender que se exige para a configuração do ato de improbidade, do ilícito de improbidade administrativa, a conduta de um agente efetivo ou de um empregado público. E isto não é verdade, mas a segunda parte da frase está correta. Bom, então a letra A não é a nossa resposta. B. O terceiro que tiver participado, induzido ou concorrido para a prática do ato, poderá sofrer as sanções previstas na mesma lei. Lá na Lei 8429, vai dizer que aquela pessoa, tá no artigo 3º, que tenha se beneficiado do ato, mesmo não sendo um agente público, vai sofrer as sanções da lei. Então, nós vamos ter suspensão dos direitos políticos, nós podemos ter uma proibição de contratar com a administração pública, o pagamento da multa civil dentro daquela escala que nós já conhecemos lá da Lei 8429. Então, a letra B está correta. O terceiro será punido conforme as sanções previstas na Lei 8429 e caso no que couber, né? Lógico, no que couber, porque, por exemplo, perder o cargo, ele não tem cargo, né? Então, nesses casos, ele não teria esta sanção específica. Então a letra B é ótima, mas toda questão de prova a gente já não vai falar assim, gostei dessa, é a resposta, vou embora para outra. A gente tem que eliminar as demais. A primeira a gente já viu que estava falsa. Vamos para a letra C. Para sua condenação, é indispensável a comprovação de dolo, independentemente da modalidade em questão, ou seja, do tipo de improbidade praticado. E aí a gente vai guardar o seguinte: nós temos 3 tipos de atos de improbidade na Lei 8429. O enriquecimento ilícito, do artigo 9º, o prejuízo ao erário, do artigo 10º, e inclusive o artigo 10A, que é o conceder incentivo tributário indevidamente, também é um prejuízo ao erário. E a gente tem o 11, que é o atentado aos princípios da administração, tá? O enriquecimento ilícito exige conduta dolosa, e o atentado aos princípios exige conduta dolosa. Porém, no artigo 10, quando fala de prejuízo ao erário, a mera conduta culposa já pode configurar ato de improbidade administrativa. Então, a assertiva que diz que é indispensável comprovar a má-fé, a intenção de praticar o ato, o dolo, não é uma frase verdadeira. Então, vamos para a A e a C estão falsas. Letra D de dado. Agiu com a reprovável quebra de confiança, configurando
dolo presumido, o que enseja condenação por ato de improbidade. Está dizendo assim, sempre enunciado que um agente público pratica um ato de improbidade, automaticamente a conduta já é dolosa? Não. Então, essa também é uma assertiva falsa. Por quê? O dolo vai se configurar no caso concreto, conforme se identifique ele a situação de má-fé e não meramente porque se praticou o ato de improbidade, tá bom? Então, D também é falsa. Letra E. Sua conduta culposa é suficiente para a aplicação de algumas penalidades acessórias, mas não admite a tipificação como uma modalidade individualizada de ato de improbidade. Completamente equivocada, como nós dissemos, a conduta culposa, por exemplo, no prejuízo ao erário, vai implicar numa sanção de suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, uma multa civil que pode chegar até 2 vezes o dano patrimonial causado à administração pública, uma proibição de contratar com o poder público por 5 anos, ainda vai implicar também a demissão desse agente público, tá bom? O ressarcimento ao erário e, claro, sem prejuízo de alguma ação penal cabível, caso aquele ilícito configure simultaneamente uma conduta prevista no Código Penal, na legislação penal específica, ou seja, se simultaneamente o ato de improbidade for crime, se o ato de, também existe o crime tipificado, aí em relação a crime ele vai pagar as sanções específicas, correto? Então, na nossa questão FCC, a letra A, C, D e E são assertivas falsas e olha aqui então marcando qual é a nossa resposta verdadeira, a B de bola, que diz que o terceiro que tiver participado, ou seja, quem se beneficiou do ato de improbidade, tendo ele participado, induzido, ou concorrido para a prática do ato, poderá sofrer as sanções previstas na mesma lei, ok? Bom, então se isto é o ato de improbidade com relação à questão e à doutrina, o que mais a gente poderia trazer de jurisprudência sobre esse assunto? A jurisprudência, eu já emboti aqui com vocês no assunto, a jurisprudência entende que no ilícito de improbidade por prejuízo ao erário, aceita-se a conduta culposa, nos demais casos é necessário a comprovação de dolo, ok? E aí um bizu aqui para o ato de improbidade, para a gente se lembrar como é que a gente identifica e distingue o enriquecimento ilícito, do prejuízo ao erário, do atentado aos princípios. No caso de enriquecimento ilícito, a descrição do ilícito na Lei 8666, na 866, nada, professora, na 8429, começa com o verbo perceber, usar, receber, adquirir, ok? A ideia, então, de para si mesmo, o verbo dá essa ideia, receber, perceber, adquirir, usar, utilizar. Já quando a gente pensa no prejuízo ao erário, o ilícito vai iniciar com um verbo que traz a ideia de favorecimento, ordenar, conceder, doar, permitir, ok? E no caso do artigo 11, que são os atentados ao princípio, você verá a neutralidade do verbo, deixar de prestar contas, negar publicidade a atos da administração, ok? Então, fica aí a dica para você, ao estudar atos de improbidade, se preocupar em marcar os verbos que iniciam o texto dos artigos 9º, 10 e 11, em vez de sair decorando todos os tipos de improbidade, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo como esse. No caso, a gente se encontra amanhã para falar de outras bancas na nossa querida... da nossa querida banca, vai ser da VUNESP, tá bom? Da nossa banca VUNESP. Te vejo lá.